Olá, tudo bem? Nós estamos na Quaresma, um tempo separado para voltarmos ao centro, voltarmos ao ponto central, que é a mensagem da cruz, a cruz de Jesus. E não é sobre mérito nem esforço religioso, é sobre a suficiência do que Cristo já fez por nós. E hoje é o segundo episódio da série 40 Dias pelo Poder do Sangue de Jesus. E a verdade de hoje é bem simples, mas muito poderosa. O poder do sangue de Jesus trouxe perdão. E esse perdão não só nos alcança, mas também nos envia com uma mensagem. Há perdão disponível para todos aqueles que se arrependem e creem. E a ideia principal da mensagem de hoje é a seguinte: assim como Jesus pagou uma dívida que eu nunca conseguiria pagar, eu também posso perdoar de coração, como eu fui perdoado. Quer dizer que, da mesma forma que Jesus pagou por mim a dívida dos meus pecados, que era impagável, eu também posso oferecer perdão incondicional, assim como eu recebi. Eu quero te dizer que o perdão nasce da aliança que Jesus conquistou na cruz. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e versículo 7 que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Isso é linguagem de aliança. Deus não ofereceu um desconto no pecado. Ele selou uma nova história através do sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Jesus é o pagamento total da nossa dívida. Se você é do meu tempo, você vai entender como o sangue de Jesus é o rasgar da promissória. É como se eu e você tivéssemos uma lista interminável, impagável de dívidas. E o sangue de Jesus foi lá e riscou uma por uma delas. O sangue de Jesus limpou o nosso nome diante de Deus e nos deu uma nova aliança com Ele. Eu quero te dizer que a cruz nos prova duas coisas ao mesmo tempo, muito importantes. Primeiro, que o meu pecado era muito sério. Era tão sério que custou sangue. Existe uma lei lá no Antigo Testamento que fala que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então as pessoas daquela época faziam sacrifícios de animais para obter uma purificação temporária. Eram rituais que tinham uma data estabelecida, uma forma específica, uma liturgia em que o povo usava para receber o perdão dos seus pecados, temporariamente. Então eles precisavam fazer isso muitas vezes ao longo da vida. E a partir de Jesus, primeiro que deixou de ser tempo de lei e passou a ser tempo de graça. Houve também um sacrifício, mas foi um sacrifício único e definitivo. Foi um sacrifício de um ser divino que se tornou homem, um ser imaculado, inocente e sem pecados, que decidiu derramar o seu próprio sangue em favor dos pecados de toda a humanidade, inclusive os meus e os seus. Então, a dívida dos meus pecados era altíssima. Era tão séria que custou sangue de um inocente. Mas a segunda coisa é que a graça de Deus foi e é muito maior. Ela pagou tudo por amor. Tem aquele texto super conhecido de João 13,16 que você já deve ter ouvido falar. Fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é o texto central do cristianismo, onde descreve o amor sacrificial de Deus, oferecendo Jesus para nos trazer salvação e a remissão total dos nossos pecados e de todos aqueles que nele creem. Então, quando eu falo de perdão, eu não começo em mim. Não é sobre mim. Eu começo na cruz. É sobre a cruz.
É sobre um sacrifício único e definitivo que me proporcionou uma nova chance, uma nova aliança com Deus. Em Mateus 18, a partir do versículo 21, nós temos uma parábola que nos confronta, e nos confronta muito. Jesus contou a história de um servo que tinha uma dívida impagável, assim como a minha. E o rei teve compaixão dele e cancelou toda a dívida, perdoou a dívida por completo. Mas esse mesmo servo saiu e cobrou de uma forma muito dura uma dívida infinitamente menor que outra pessoa tinha com ele. Para você ter uma ideia, é como se o servo devesse R$1 milhão para o rei. E o rei foi compassivo e amoroso e perdoou tudo. Tipo assim, a partir de hoje você não me deve mais nada. Vá em paz. E o servo saiu da presença do rei e foi cobrar uma pessoa que lhe devia algo tipo R$10. Se você não me pagar hoje, eu não sei o que eu faço contigo. Pensa, não é desproporcional? E Jesus foi muito claro e direto, dizendo: quem recebe graça e se recusa a repartir graça, não entendeu a própria graça. Perceba que na oração do Pai Nosso, a gente diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente diz: Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo, com a mesma intensidade que eu perdoo as pessoas que me magoaram, que me ofenderam. Você está entendendo? E aqui tem um termômetro espiritual muito importante. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, vive preso. Quem não perdoa, abre espaço para tormento na sua alma. O perdão dos pecados é uma graça que eu recebi, a qual eu não merecia. E eu preciso compartilhar, eu preciso distribuir essa graça para outras pessoas da mesma forma que eu recebi, para que eu tenha paz, para que eu não viva preso e para que eu não tenha tormento na minha alma. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente. E veja bem, perdoar não é negar a dor, é se recusar a viver preso à dor. Você consegue entender a diferença? Agora eu quero te mostrar rapidamente 4 movimentos práticos que possibilitam a gente perdoar com o mesmo perdão que recebeu. Vamos junto? Primeiro, reconheça a sua própria dívida. Se você continuar focado lá na passagem de Mateus, no capítulo 18, que é a história do rei e do servo, você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. Eu só perdoo de verdade quando eu lembro que eu fui perdoado de uma dívida impagável. Isso mata o orgulho e cura qualquer comparação. Você pode pensar assim: mas o fulano me fez algo inadmissível. Mas a fulana me magoou profundamente. Mas o que fizeram para mim eu não tolero em hipótese alguma. Quando eu reconheço que eu errei, também errei, e errei muito. Quando eu lembro que eu peço para Deus me perdoar da mesma forma que eu perdoo as outras pessoas. E principalmente, quando eu lembro que eu fui perdoado de uma dívida que eu jamais poderia pagar, e foi por amor, isso muda o jogo. Amém? Segundo, viva em humildade e dependência. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Essas coisas que eu estou te falando aqui
podem parecer impossíveis de praticar. E realmente são. Sem o poder de Jesus e a mensagem da cruz ativos em nós, realmente podem parecer impossíveis. Mas a cruz nos deixa sem argumentos e cheios de dependência. Quando eu me humilho, declaro a minha dependência no Senhor e da identidade de Cristo vivendo em mim, isso faz toda a diferença. Você crê nisso? Jesus disse em João 15, versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, não é eu consigo, é Cristo torna possível. Em Cristo eu posso fazer coisas que para mim parecem ser impossíveis. Amém? Terceiro, decida perdoar com a autoridade do Evangelho. Em Lucas, capítulo 24, e o versículo 46, diz assim, ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus mandou pregar o perdão e prometeu o perdão do alto. Olha que incrível! E é esse poder que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Você já ouviu aquela musiquinha que diz assim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. É sobre isso que a gente está falando aqui. O Espírito não me dá poder só para fazer um bom discurso ou para falar palavras bonitas, para impressionar as pessoas. Ele me dá poder para fazer coisas que para mim seriam impossíveis. O Espírito me dá poder para viver o impossível, assim como perdoar, como Cristo me perdoou, amar e recomeçar. O Espírito que me dá poder para pregar me torna capaz de perdoar. Você consegue crer nisso? Creia nisso em nome de Jesus. Número 4, para a gente finalizar, obedeça e respire liberdade. Em Mateus 18, no versículo 34 e 35, tem o final triste da parábola do rei e do servo. A Bíblia diz assim, irado, o Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Perdoar é obediência. E obediência é caminho de liberdade. Preste atenção nisso. Quando eu digo, eu te perdoo, eu não estou premiando o erro. Eu estou fechando uma porta para a prisão do meu coração. Quando eu perdoo de coração, eu estou me livrando de viver tortura e escravidão. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente. Tem um outro texto que eu queria que você olhasse comigo, bem rapidinho, que é Gálatas 5, versículo 1. Diz assim, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Jesus nos perdoou para que nós fôssemos livres. Então nós precisamos compartilhar, distribuir perdão, para não nos tornar novamente presos e viver a liberdade que Cristo nos proporcionou. Amém? Não faça com que o sacrifício de Jesus seja algo irrelevante, seja algo que a gente descarta, porque custou muito caro. Viva a liberdade em nome de Jesus.
Então hoje Jesus não está só te chamando para sentir algo, Ele está te chamando para responder ao perdão com o perdão. Em nome de Jesus, receba o perdão completo de Cristo e entregue perdão de coração como fruto da graça de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fazer uma oração bem simples junto comigo. Se você recebeu essa palavra no seu coração, por favor, feche os seus olhos e assim mesmo como você está aí, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício por mim e recebo o teu perdão. Por favor, lava o meu coração e me dá forças para perdoar de verdade, como o Senhor me perdoou. Eu solto essa dívida e escolho a liberdade. Amém. Essa foi a mensagem. O poder do sangue de Jesus trouxe perdão. Se você gostou dessa palavra ou se você foi tocado de alguma forma por ela, deixe o seu testemunho aqui nos comentários ou envie para a gente de alguma forma. A gente vai ficar muito feliz de saber. Você pode também compartilhar ou enviar para outras pessoas, para um amigo, para um parente seu. Faça com que essa palavra alcance outros corações da mesma forma que alcançou o meu e o seu. E na próxima semana nós teremos o poder do sangue de Jesus trouxe salvação. Até lá. Deus abençoe.